Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Diálogos com a Construção. Nesse programa a gente discute tendências do mercado imobiliário, tendências de tecnologia, transformação digital, industrialização e várias outras coisas, ESG também. E o nosso assunto hoje vai estar meio linkado com o assunto ESG, o nosso tema. Hoje nós vamos sair da obra. Hoje nós vamos sair do empreendimento imobiliário. A gente vai ampliar os horizontes e vai conversar sobre urbanismo. Olha só, urbanismo social. Vocês vão aprender hoje o que é urbanismo social. Para discutir este assunto, eu estou convidando a minha amiga Kátia Mello, que é hoje CEO ou co-CEO da Diagonal Urbana, que é uma empresa de ponta. Sabe do quê? Engenharia social. Ela que me ensinou esse termo há muito tempo atrás. Kátia Mello, bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui com você. É sempre bom te reencontrar e a gente poder discutir sobre soluções. Em urbanismo e urbanismo social. Bom, para começar, eu queria que você comentasse conosco quem é a Diagonal. O que faz a Diagonal, foco de atuação, né? Para a gente começar, botar todo mundo na mesma página aqui para encadear depois e vamos chegar no urbanismo social. E aí? Roberto, você conhece desde o comecinho? Temos a mesma idade? Temos a mesma idade. CTE, gente, e Diagonal Urbana, mesma idade, 34 anos. Isso mesmo. Então, tudo surgiu de um propósito, né? A gente queria transformar as vidas justamente das populações mais vulnerabilizadas por meio da mudança social e do desenvolvimento sustentável dos territórios. Que bonito, um belo propósito. E com isso, né, nós nos tornamos, né, há 34 anos, uma consultoria pioneira em gestão social, que integrava as questões habitacionais, de saneamento, de regularização fundiária, né, que são fundamentais nos territórios vulnerabilizados, integrados com ações sociais. Esse sempre foi o nosso propósito ao longo desses anos. Ótimo. E o seu foco de atuação, o que a Diagonal exatamente faz? Trabalha no setor privado, setor público? Qual é? Dá uma... Exatamente. A gente atua tanto com o setor público quanto com o setor privado, que o nosso objetivo realmente é impactar positivamente a vida das pessoas. Então, como é que a gente apoia os dois setores, inclusive também o terceiro setor, no sentido de melhorar a qualidade de vida das populações. No setor público, a gente atua com várias áreas. Por exemplo, com gestão integrada de territórios periféricos, que é justamente o urbanismo social. Urbanismo social, perfeito. É o tema nosso que a gente vai navegar aqui um pouquinho. Trabalho técnico social, ok, reassentamento de populações vulneráveis, regularização fundiária, planejamento e gestão urbana, Uau. Saneamento, inteligência territorial, que é a análise das soluções que se pode ter no território, inclusive com gerenciamento e execução de obras nesses ambientes periféricos, né? E avaliação e monitoramento de impactos socioambientais. Uau, escopo amplo, hein? Amplo. Só um detalhe, setor público, quem é o teu cliente? A Diagonal é prefeituras, Estado? As prefeituras, estados, muitas vezes órgãos de administração, né, indireta, como, por exemplo, o CDHU, em São Paulo. Ah, perfeito. Por exemplo, só para dar o exemplo de São Paulo, nosso cliente é a Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de São Bernardo, né, perfeito. O CDHU, a Secretaria de Habitação do Estado, então todos esses Legal. órgãos que têm o saneamento também, a Sabesp. Claro. Né? Bom, bacana. E no setor privado, o que vocês têm focado? Olha, no setor privado, primeiro tem uma discussão de responsabilidade social, né? Dentro do contexto ESG. Do ISG. Ótimo. Né? Então, a gente assessora empresas
Ah, para que inclusive elas somos, possam fazer isso. somos parceiros. Nisso, trabalhamos juntos. Gente, vocês não sabem, nós lançamos um programa chamado Cidades ESG, não foi? Exatamente. Ah, olha só. Nós trabalhamos na parte ambiental e a Diagonal na parte social. Muito legal. E aí também a gente tem uma atuação forte em prevenção e gerenciamento de crises. Né? Que legal. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma crise muito forte que aconteceu a partir de 2018, que foi em Maceió, a questão com a Braskem, né, do ponto de vista Sim, claro. do processo que houve, né, na subsidência do solo. E aí você teve impactos importantes, né? E aí foi necessário o reassentamento das famílias, né? Remoção. Meu, que máximo. Todo um trabalho desse. Então, para você dar todo um acompanhamento, escuta ativa, acolhimento dessas famílias. Que lindo. Um trabalho junto com essas famílias. Só para dar um legal. exemplo, né? Aí aparece inteligência territorial de novo, né? O licenciamento ambiental da parte socioeconômica. Sim. Né? Então, a gente trabalha muito apoiando a mineração, por exemplo, Sim. que tem impactos importantes no ambiente. Então, por exemplo, na Nexa Recursos, a gente fez todos os planos dele no Peru e no Brasil, em todos os empreendimentos, para ter clareza, né, de qual o papel que eles devem assumir, né, apoiando o desenvolvimento territorial. Trabalhamos muitos anos com a Vale e com um conjunto de empresas, né, que a gente veio apoiando. E aí tem uma área que está interligada a isso, que é o relacionamento com comunidades. Sim. Né, de qual é a maneira melhor de fazer o relacionamento com comunidades. Surge também o reassentamento, porque às vezes, para você fazer uma grande intervenção, você a mineração, uma barragem, por exemplo. Por exemplo, nós fizemos em Moçambique, na época, né, lá para 2005, 2006, quando a Vale foi para Moçambique, em Moatize, teve todo um reassentamento de uma área, né, rural, com todas as características culturais do local. Então, como você respeita... legal. Tem a área de regularização patrimonial e regularização imobiliária, né, e regularização fundiária, que é uma área também muito forte da Diagonal. O saneamento. E aí eu diria que a nossa especialização em saneamento é voltada para as favelas, para as áreas de maior vulnerabilidade. Para como você acessar. Sim. Porque a gente... Vocês fizeram um trabalho muito bonito que eu vi aqui com a Sabesp, né? Exatamente. Com as comunidades, como interligar o esgoto, né? das favelas com a Sabesp. Exatamente aqui, né? Nas Águas Espraiadas. Houve um lote, né? Houve um processo de umas licitações por performance. Nós trabalhamos junto com as construtoras, no sentido de que somos consorciados das construtoras. Perfeito. E a nossa responsabilidade foi lidar com toda a solução nas favelas. Nesse momento, a gente está com muita expectativa de participar do Integra Tietê, que tem um grande movimento aí e uma grande intervenção para reproduzir um pouco do contrato do que aconteceu no Pinheiros. Né? Bacana. Perfeito. Muito bem. Escopo amplo de atuação, hein? Setor público, setor privado, terceiro setor. Muito bem. Agora veja só. Kátia Mello foi fundadora da Diagonal há 34 anos. Ela estava fundando a Diagonal e eu estava fundando o CTE. Olha que coisa doida, né? Fala sobre Kátia Mello. Quem é Kátia Mello? Qual a sua trajetória profissional? Hobbies, de repente? Né? Escala montanhas? Nada? É triatleta? Quem sabe, né? Vamos ouvir. Roberto, olha, eu poderia me definir como, hein? Eu acho que sou idealista. Né? Eu acho que desde a faculdade, né, eu sempre tive um sonho muito grande de levar a engenharia a serviço das populações que não tinham acesso à infraestrutura. Eu sou de Recife, eu nasci numa cidade que 50% dela, naquela época, eram favelas. Infelizmente, passados, não vou dizer tantos, mas muitos anos, quase 40 anos, dessa época,
e a gente ainda continua com 50%. Com 50%, é. O último número é 52%. Eu vi esse número outro dia, eu fiquei chocado. E aí o que é que acontece? O que acontece é que era uma cidade muito dividida, né? Então, esse sonho nasceu na universidade e eu tive uma experiência pública, tive a oportunidade de viver o processo de redemocratização como engenheira da Prefeitura de Recife e lutar por uma integração maior, de que a cidade considerada informal tivesse todos o atendimento que se tinha nas várias, no resto da cidade, né? Eu gosto de dizer um pouco que estender os serviços para quem não os tinha, né? E aí daí, Roberto, houve a frustração das descontinuidades das políticas públicas. Sim. Porque elas característica do Brasil, né? Característica Impressionante. do Brasil. E aí foi quando a gente resolveu, eu com meu sócio, né, Álvaro Jucá, economista, e a gente decidiu construir a nossa trincheira. Sim. Eu me lembro que foi na mesma época que você também construiu a sua, né? Verdade. De poder ter um espaço em que a gente pudesse desenvolver. E mesmo que as descontinuidades existissem, porque a política pública é decisiva nesse setor, mas você tinha a oportunidade de desenvolver em mais locais, com mais pessoas, e fazer com que a metodologia e a capacidade de encontrar soluções não se perdessem. E é isso que eu acho que a gente construiu nesses 34 anos. E os hobbies? E os hobbies? E os hobbies? Olha, o meu hobby... Agora vem, turma, agora vem coisa boa. Meu hobby preferido é ler. É ler. Eu adoro ler. Mas tem outro hobby que eu amo. Que é escrever. E é estar com os meus netos. Olha só. Não tem nada que me faça mais feliz. Vovó, estar com os meus netos. uma mocinha vovó, dessa, gente, não, vovó. 3 netos lindos. E eu acho que eu também gosto muito do meu sítio. Lá em São Francisco Xavier, Itajum da natureza. Eu acho que assim, acho que o maior hobby hoje é natureza e netos. Tá? Muito bom. Plantar. Eu acho que esse hoje é o meu desejo. Que bom. Que contamine mais gente. Que contamine mais gente. Estamos precisando Legal. muito. Bom, veja só. Esta é Kátia, esta é Diagonal, vocês já viram tudo, né? Agora sim, você acabou de lançar recentemente, né, um guia de urbanismo social. Do que se trata esse guia? Vamos destrinchar um pouco o urbanismo social, não é? Eu conheci o urbanismo, agora o urbanismo social já é avançou o sinal. Então, vamos esclarecer para quem está nos assistindo o que é o urbanismo social, que guia é esse? Essa é uma bela pergunta, Roberto. Só para contextualizar, né, o guia prático de urbanismo social, eu reforço o prático, porque o nosso desafio foi dizer como fazer. Eu acho que a gente tem muitas reflexões. Nós já tínhamos produzido um guia anterior, que era um guia mais de contextualização do urbanismo social. E agora isso saiu do INSPER, né? No INSPER. Naquele ecossistema sobre cidades do futuro que existe no INSPER, não foi? Exatamente. Então, assim, é uma parceria, né, do atual Centro de Estudos de Cidades do INSPER, que vem do Laboratório Arquifuturo das Cidades. Sim. Né, e que, junto com a Diagonal, né, nós começamos um aprofundamento, né, desse tema. O Centro de Estudo das Cidades tem um núcleo de urbanismo social e segurança pública, né? E aí os autores do livro, justamente, o Tomás Alvim, a Marisa Moreira Salles, o Ricardo Balesteri, a Eliana Souza e Silva, e pela Diagonal, eu e meu sócio Álvaro Jucá. Perfeito. Então é uma junção das experiências dos últimos 30 anos. Várias mãos e várias jornadas e experiências juntando como da praticidade a intervenções urbanas de natureza social. E aí, legal. Roberto, tem uma coisa interessante. Mas o que é urbanismo social? Eu vou te dizer. Agora eu estou curioso aqui para saber. Eu até trouxe aqui essa questão, assim, há sempre uma indagação muito forte. Sim.
E os urbanistas, muitos urbanistas costumam dizer, mas todo urbanismo é social, porque é um pressuposto do Mas será que é urbanismo. mesmo? Essa é a grande discussão, Roberto. Então, o termo urbanismo social, ele é uma afirmação técnica e política Sim. da importância que o urbanismo incorpore uma dimensão social robusta. Ah, legal. Olha que interessante. Isso, na realidade, quando a gente analisa os urbanismos das nossas cidades produzidas, a gente percebe uma dissociação entre urbanismo e entre programas e projetos multissetoriais robustos de uma abordagem social. Perfeito. Então, a gente vê cidades muito divididas, cidades, né, que têm guetos imensos, O próprio sem exemplo infraestrutura, de Recife que você deu, né? que eu te dei 50%. Que é radical aí, né? Então, o termo urbanismo social, ele vem com essa força, né? Ele vem com a força do reforço à importância do urbanismo social. Eu acho que esse é o primeiro... E o guia navega no aprofundamento do que é metodologia de implementação. Um pau aqui. Veja, só para trazer para você, dentro do urbanismo social, a gente discute, primeiro, um método estruturador, onde você considera, em primeiro lugar, as pessoas. As pessoas estão no centro da transformação urbana. Eu acho que essa é a grande. Então, a grande mudança é essa. As pessoas no centro da transformação. Então, isso requer escutativa, diálogo, que eles participem do projeto, que haja um processo de gestão compartilhada. Então, você parte desse pressuposto. Perfeito. O segundo questão que o nosso guia, eu acredito que ele seja inovador, porque ele traz um elemento novo, que nós defendemos muito forte, é que é indissociável o urbanismo social de segurança pública. Que legal. Então, a nossa visão é que você não tem condições de trabalhar um urbanismo social sem você levar segurança para as famílias, seguranças para a população que está atuando. E aí o que é que a gente defende, né? A gente defende o seguinte, que não há segurança pública efetiva, tá certo? Sem urbanismo social, e não há urbanismo social sem segurança Sem pública. segurança pública. Então eu Uma diria, moeda Roberto, jogou para cima, caiu o urbanismo social. Do outro lado da moeda, segurança pública. E aí, Roberto, tem uma Interessantíssimo. coisa muito importante, né? Que um dos autores é um grande especialista em segurança pública, o Ricardo Ballesteri, e ele traz uma questão muito importante, né? A segurança enquanto um direito social. A segurança como um elemento-chave. E quando você analisa 40 anos da experiência brasileira nas cidades, o que é que você encontra? Você encontra um fracasso muito grande. Sim. A criminalidade aumenta de forma exponencial no país. Hoje ela contamina várias estruturas. Sem dúvida. Né? E estruturas econômicas, estruturas políticas, né? Estruturas sociais. E essa questão, para ser realmente enfrentada, não adianta ela ser enfrentada apenas com a força bruta. Sim. Ela tem que ser enfrentada com a saturação de políticas sociais. Então, a gente defende uma saturação de forças de segurança com a polícia de proximidade, integrado com uma saturação de políticas sociais. Que legal. Então, que na realidade, o guia é uma resposta para esse tema. Se você analisarem as pesquisas eleitorais que foram feitas em todo o país atualmente... Segurança aparece... Primeiro lugar. No top. No top de toda a pesquisa. E a gente acha que esse E aparece no top nacionalmente, né? E aí o que a gente entende é que esse tema, urbanismo social com segurança pública e segurança pública com urbanismo social, ele precisa ser uma política de Estado.
Nossa, fantástico. e não a política de governo. Isso, muito legal. Que independa Daí, de mudanças de governo e exatamente. tem uma continuidade e tal. Agora me diga uma coisa, você deu esse indicador do Recife, 52% favelas, que é chocante. Eu não sei qual é o indicador da cidade de São Paulo, não sei se você tem esse número, mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte, a gente vê, a própria Diagonal atua nessa linha, né? E a gente vê muita conversa, urbanização de favelas, que é tal. Qual a diferença entre urbanização de favelas e urbanismo social? É a mesma coisa, é diferente? A urbanização de favelas pega um aspecto, o urbanismo outro, o urbanismo social inclui, o urbanismo social inclui a urbanização de favelas? Como é que é isso por aí? Roberto, essa é uma pergunta chave e extremamente importante. A urbanização de favela, e você sabe que é uma luta nossa, né? Desde sempre, é extremamente importante, porque ela leva a infraestrutura para essas áreas, que é a nossa luta que eu estava falando Sim. aqui. O que existe é que nessas duas políticas, que são na realidade duas abordagens, tá certo? Existem sinergias, existem algumas diferenças, e existe um campo imenso de potencialidades para a integração dessas duas abordagens. Ah, entendi. Né? Quais são as grandes sinergias? Primeiro, elas compartilham do mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das populações que precisam de políticas públicas, né? Elas entram em regiões com grandes déficits de infraestrutura, Perfeito. né? Para que você tenha uma ação social e trabalhe com os grupos mais vulnerabilizados. Perfeito. Elas garantem participação comunitária, o protagonismo social, né? E dos princípios do urbanismo social, que vamos falar daqui a pouco, 7 princípios são muito próximos. Próximos, né? perfeito. Por outro lado, existem alguns pontos que diferencia uma da outra. Abordagem. Tá. Então, assim, primeiro, existe um princípio que eu acabei de falar. A interseção entre urbanismo social, segurança pública e acesso à justiça. Então, quando a gente defende esse princípio, a gente defende que não dá para fazer uma intervenção que realmente transforme as pessoas daquele local, que faça a transformação social desejada, se você não tiver essa abordagem, o direito social de segurança pública e acesso à justiça assegurado. Segundo lugar, a intersetorialidade. O que seria? Quer dizer isso? Seria isso? Políticas integradas. Então é o seguinte, o urbanismo social ele parte do princípio que não adianta só você que o ideal é você intervir. Por exemplo, uma prefeitura que vai fazer uma ação de urbanismo social. Ela entra com todas as secretarias no mesmo território. Ah, entendi. Então ela entra com São saúde, vários setores do poder educação, público atuando conjuntamente. Vários setores atuando conjuntamente. Perfeito. Quando a gente faz a urbanização de favelas, normalmente são alguns setores. Perfeito. Então, essa é uma abordagem que faz toda a diferença. E o gradualismo, que seria? O gradualismo está ligado a olhar para o longo prazo. Tá. As intervenções de urbanização de favelas, elas tendem a ser intervenções de médio e longo prazo. É quase, a gente está aqui no meio de muitos engenheiros e arquitetos, é a gente olhar para um prazo, né? Então, a gente vamos fazer uma intervenção de urbanização de favela, é um projeto que tem um tempo. Começo, meio e fim, Exatamente. E um cronograma para ser cumprido. Quando a gente pensa em urbanismo social, a gente pensa em transformar pessoas. Isso é longo prazo. Isso é longo prazo. Perfeito, olha que legal. Então, você precisa ter o princípio do gradualismo para que você possa pensar em ações de curto, médio e longo prazo. Por isso que eu insisto, o urbanismo social é mais complexo. Mas ele exige uma política de Estado. Porque ele exige continuidade. Continuidade, perfeito. Romper com a cultura da descontinuidade de políticas públicas, que é uma característica brasileira.
Perfeito. E outras diferenças? Outras diferenças estão justamente relacionadas ao que eu coloquei. Isso, políticas sociais integradas. Um outro aspecto é a governança compartilhada. Veja, primeiro você exige que várias secretarias atuem junto. E isso exige um modelo intersetorial. Sim. Então, eu estou dando um exemplo, a Prefeitura de São Paulo faz um projeto, que é um projeto piloto de urbanismo social, em 4 territórios. Então, ele tem 17 secretarias atuando juntos, no mesmo lugar, num plano integrado, nesses 4 territórios. Quais você sabe? Você lembra desses 4 territórios? Lembro, porque depois sim. eu vou querer conversar sobre um aplicações práticas. Vamos deixar então para frente. Eu vou trazer um pouquinho deles, tá? E aí, outra coisa que eu falei, que tem a ver com gradualismo, né, que são investimentos progressivos de curto, médio e longo prazo. Então, ela tem essa decisão. Então, esse processo, a diferença se dá nisso. Se eu pudesse dizer, na urbanização da favela, a gente começa com a intervenção física. A intervenção física, ela vem para reestruturar o território e dar espaço para um processo de transformação social. Sim. Que vai acontecer em paralelo e vai se seguir. Fundamental. O urbanismo social, ele quer a transformação social. A transformação física, ela é um meio. É um meio. Mas ela não é somente ela. Então, isso exige investimentos no curto, médio e longo prazo. Quer dizer, deixa eu ver se estruturante para as pessoas, em paralelo. Numa abordagem e numa implementação do urbanismo social, eu posso ter como parte a urbanização de favelas. Necessariamente. Necessariamente. Por isso que a potencialidade... Se eu estiver trabalhando em favelas, né? Exatamente. As duas estão juntas. Perfeito. Ela é uma parte essencial. Mas é porque elas trazem... É uma questão mais da abordagem. O que é que se quer? Que se trabalhe de forma integrada nas prefeituras, por exemplo, nas várias políticas. Aí eu estou falando de educação, eu estou falando de saúde, eu estou falando de habitação, eu estou falando de segurança, eu estou falando de mobilidade, né? É um espectro amplo que, obviamente, tem que ser gradual e de longo prazo. Exatamente. Legal. Essas são as distinções e as sinergias. Essas são as distinções e sinergias mais gerais, né? Perfeito. A gente poderia conversar aqui Perfeito. um longo tempo em relação aos detalhes. Agora, aquilo que eu falei para você, né? Integração, perfeito. As potencialidades que tem de integração, né? A urbanização de favela é um terreno super fértil para aplicar políticas de urbanismo social. Não existe um. Pode começar por aí e vai continuando, tá? Na realidade, a integração vai nos dar uma estratégia mais completa e eficaz, né? E com isso, a gente consegue atingir, com essa abordagem integrada, né? A gente consegue atingir a verdadeira transformação urbana e cultural desejada. Legal, legal, muito bom. Aula sobre urbanismo social. Se você não sabia o que é a diferença entre urbanização de favelas e urbanismo social, aqui a professora Kátia Mello acabou de nos explicar. Agora vamos lá. Eu queria entender, primeiro, os princípios do urbanismo social. Estamos falando de quê? Que princípios vão seguir, o urbanismo social segue? Tá. Olha, são 10 princípios. Opa, são 10? 10, né? E aí eu poderia vou falar rapidinho sobre cada um. O primeiro princípio, Roberto, que é absolutamente fundamental, é a territorialidade. O território físico, ele não é o palco de uma intervenção. Ele é um ator principal da intervenção. Uau! Então, esse é o nosso grande Milton Santos, né? E a gente precisa levar em consideração a sua visão sobre o seu território, as suas necessidades, as relações sociais que se dão no território. Então, você precisa compreender e trabalhar junto com ele. Perfeito. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, a gente falou ainda há pouco, a intersetorialidade. Intersetorialidade, perfeito. Todos juntos, atuando, várias políticas setoriais, atuando de forma integrada. A mudança se dá a partir do território. Perfeito.
Terceiro princípio, a gente também já falou deles, que é a interseção entre urbanismo social, segurança pública e acesso à justiça. Perfeito. Quarto princípio, a gente ainda não falou, e eu queria falar um pouquinho, porque ele é muito importante, que é a transversalidade educativa. No centro do processo de transformar pessoas está a educação para a cidadania, está um outro item muito importante, que é o acesso a direitos, né, e a prevenção à violência. Esses são elementos do que a gente chama de uma cultura cidadã. E que você precisa desenvolver em qualquer ação. Então, se você está fazendo qualquer tipo de ação com outro objetivo, você tem que incorporar a transversalidade educativa em qualquer ação que você desenvolve. Perfeito. O quinto princípio, a gente falou ainda há pouco, que é o gradualismo. Sim. Que é de você entender, não se paralisar diante da complexidade que você tem que enfrentar. Você enfrentar inicialmente as coisas que são mais urgentes e você ter planos onde você olhe do curto, médio, é igual subir escadas. Jornada, né? O conceito de jornada. Jornada. Jornada de longo prazo. Exatamente. Boa. Um outro item extremamente importante é o atendimento universal. O que quer dizer isso? Não haver privilégios. Quando você chega para atuar no território e que você vai fazer serviços integrados nesse território, você precisa trabalhar com todos. Isso é uma questão muito importante. E aí vem algo que complementa. Eu trabalho com todos, mas eu tenho a focalização social, ou seja, eu tenho foco em grupos mais vulneráveis. Perfeito. Existem aqueles que mais precisam. Mais preciso, perfeito. E eu tenho que ter essa clareza. Prioridades. Das prioridades. E aí vem o oitavo princípio, que é a cogovernança com a comunidade. Então, não dá para fazer urbanismo social sem ser um processo em conjunto participativo com a comunidade, um processo participativo. Perfeito. E ela precisa estar na governança do projeto. Perfeito. E aí vem um 9, que é um princípio extremamente importante também, na realidade todos os 10 princípios são, que é a construção da autonomia popular. Você quer gerar autonomia. Empoderamento. Empoderamento da população. Isso é fundamental, porque você quer gerar o quê? O processo da autonomia da população. Perfeito. E aí se completa com, se o território é ator, ele tem saberes locais. Então, a identidade do território é algo extremamente importante. Portanto, a gestão valorativa dos saberes locais. Que legal. Então, você precisa compreender o saber local, você precisa compreender as culturas locais, você precisa compreender a identidade do território. E valorizar isso, e valorizar, né? potencializar. Isso emerge, né? Isso emerge. A gente estudou os vários casos da América Latina de urbanismo social e nós entendemos que esses 10 princípios dão conta de atender profundamente, né, ao tamanho do problema. Entendi. Esses são princípios e os pilares em que o urbanismo social se assenta. Exatamente. Quais são os pilares, né? São 6 pilares. E aí eu volto a falar do pilar políticas integradas. Perfeito. Não tem como a gente falar em urbanismo social sem falar em políticas integradas. Perfeito. E tem um segundo pilar, que é a governança compartilhada. Veja, isso. O urbanismo social, para dar certo, ele tem que ser um projeto de Estado. Aí, portanto, essas duas, elas têm a ver com os princípios, né? Tem uma... Todas estão correlacionadas. Elas vão se relacionando. Todos os pilares estão correlacionados. Eu vou lhe mostrar um desenho que você vai ver a correlação, porque eu tentei aí ser um pouco de engenheira. Sim. Nós todos lá. Aliás, ela esqueceu de dizer que era engenheira civil. Eu sou engenheira civil. Por isso que ela está aqui no CTE. E aí, o que é que a gente tem? Os pilares e os princípios, eles estão correlacionados. Eu vou mostrar uma figura. O terceiro pilar. O terceiro pilar foi um pouco do que eu comentei antes, da importância da saturação integrada de segurança e políticas sociais no território.
Ótimo. Essas duas coisas têm que entrar de mão dada. Nós temos várias experiências brasileiras, como, por exemplo, o UPP, não sei se você lembra, no Rio de Janeiro, uma época que parecia que se tinha encontrado uma solução para os problemas da favela. E o que aconteceu ali? Que foi e depois... Exatamente, Roberto. O Ricardo Ballesteri sempre traz isso para a gente com muita clareza. O que aconteceu é que faltou o UPP social. Entrou só a UPP de segurança, que chega a um determinado momento que ela cansa, ela faz diferente, mas ela cansa desse processo. Vai ter uma transitoriedade, né? E aí faltou chegar justamente o urbanismo social junto. Então, faltou chegar políticas sociais integradas. Faltou o gradualismo, né? Esse pilar que você fala. Exatamente. E a chegada conjunta, sabe? Então, a gente entende que tem que estar no território, você tem que chegar atendendo a população, com as escolas que tem, com os serviços, entendendo os vulneráveis. Aí você chega com a polícia junto. Mas você não pode chegar, né? Hoje o modelo brasileiro qual é? De chegar com a brutalidade, né? Com formas do trabalho como a gente vê. Isso não vai adiantar, isso vai só piorar a situação, né? E aí, aí temos o quinto? O quinto são os grupos de atenção prioritária. Veja, a primeira infância... O quarto, na verdade. O quarto são o pilar da primeira infância. A primeira infância tem muitos estudos que nos mostram que se a gente quer mudar uma geração... Que lindo! Mude na primeira infância. Que bárbaro! Então, isso tem provas, tem estudos, tem várias... Uma literatura... Esse é o primeiro grupo? É o primeiro grupo. O segundo grupo é o protagonismo juvenil. Juvenil. Ah, né? Você vai subindo. Eu tenho o protagonismo juvenil, o protagonismo feminino, o protagonismo negro, e em comunidades que tenham a questão indígena, quando a gente pensa em várias comunidades específicas, o indígena. Então, a gente tem, lógico que tem vários outros grupos, a gente sabe a questão dos idosos, nós tendemos a ser uma população de idosos, né? Mas isso tudo está integrado, mas nós estamos no guia dando destaque especial para esses grupos. E aí vem o quinto pilar, que é extremamente importante, que são os serviços integrados continuados em equipamentos dedicados no território. Você não vai conseguir fazer a transformação das pessoas se você não levar um conjunto de serviços para o território. E aí, existem experiências que eu vou mostrar daqui a pouco, bastante interessante, que esses serviços chegam. O que é serviço integrado? É serviço que tem a educação para a cidadania, para a prevenção da violência, como eixo central, e tem mais 6 eixos. Tem o eixo do trabalho e renda. Ótimo. Né? Da inclusão digital. Tem o eixo da segurança cidadã, propriamente dita. Tem o eixo da saúde física e mental. Tem o eixo que você trabalha do ponto de vista, né, das ações socioassistenciais, que você precisa dar, e das ações socioambientais. Uau! Porque a gente está falando de um mundo aí com mudanças climáticas, e aí se tenta realmente abordar de várias formas no urbanismo social a questão da resiliência climática necessária às cidades. Muito legal. E aí entra justamente, Roberto, no último pilar, que são investimentos progressivos. E eu queria dizer, já que eu estou aqui com a CTE, né, que nós recomendamos no guia como ação de curtíssimo prazo o olhar para as áreas de risco do território. Olhar para as áreas que já estão mapeadas na CEMADEM, que você tem áreas de risco muito alto e alto. Só em São Paulo a gente está falando de quase 70 mil imóveis classificados como alto e muito alto risco. Perfeito. E que você tem que dar soluções. E que você tem que trazer ações, né, para combate os eventos extremos e como é que você vai preservar. Então, isso vem como uma ação de curto prazo, extremamente importante, junto com a saturação dos serviços de segurança e de políticas sociais. E aí você vem essa história de ter o equipamento, né,
E sim, aí você soma saneamento, você soma todo um trabalho de urbanismo tático. Aí tem uma várias discussão, porque Sim. o urbanismo social ele trabalha com o urbanismo tático, uma força muito grande. Ele trabalha com a questão do saneamento integrado, mais a questão das melhorias habitacionais e a regularização fundiária, como um tripé fundamental desse processo de atrelação. Então, você não está falando da mobilidade, acessibilidade ao território, né? Espaços de convivência. Se eu pudesse dizer para vocês uma única palavra, uma única frase, eu diria assim, que a gente entende que insegurança se combate com convivência. Uau! E para fazer convivência, eu preciso de espaços de convivência. Então, eu preciso de que ter uma cultura cidadã e eu preciso potencializar em cada equipamento, em cada rua, em cada serviço, espaços de convivência. Muito legal. Esse eu diria que é o grande... Uau! Tô até emocionado, gente, aqui com a... Olha, fantástico. É apaixonante esse assunto, hein? Apaixonante. É apaixonante, fantástico. É apaixonante. E o que é incrível é a gente poder enxergar que tem caminhos. Tem caminho. Isso é o que mais nos motiva, né? A gente sabe que existe solução. Tem caminhos que nós poderíamos já estar nessa jornada e, infelizmente, foi para cá, foi para lá, e parece que a gente não sai do lugar e a situação só se agrava. Em especial, como você falou, a situação de segurança, né? Exatamente. Deixa eu te falar, eu queria ver uns cases práticos, aplicação prática. Dá alguns exemplos. Olha, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, esse aqui foi para esse caminho, para coisa. Acho que é bem legal para... Agora, a gente viu uma parte mais teórica, nós olharmos os cases práticos. Tá. Vamos ver alguns? Eu tinha trazido aqui o que eu falei da correlação, é que eu gostei de fazer isso no guia para mostrar realmente que eles são pilares. São pilares. Porque eles se fundamentam nos princípios. Perfeito. Né? É só para reforçar e das políticas integradas para a gente ter uma visão clara desse processo. Duas ilustrações. Né? Só para começar, eu trouxe aqui o nosso guia, ele ilumina 12 experiências na América Latina. Ah, né? Que legal. E aí eu trouxe até aqui esse quadro só para... E eu vou passar algumas experiências, mas só para trazer uma coisa mais próxima aqui de nós. Em São Paulo, eu falei que tem um projeto piloto de urbanismo social em 4 territórios, né? Pinheirinho d'Água, que é um céu, e que aquele território do céu, e também Parque Novo Mundo, eles estão sendo implantados com a visão do urbanismo social. Você tem em Manaus atualmente um projeto iniciando, também um projeto piloto de urbanismo social. Em Belém, você tem uma experiência riquíssima, que a gente vai ver, que são os territórios da paz e as usinas da paz. Um exemplo. Perfeito. Só para você ter uma ideia. Você tem imagens que a gente possa ilustrar isso? Eu vou mostrando aqui. Ah, que legal. Vamos olhar né? as imagens? Olha, o principal exemplo, a matriz do urbanismo social, ela vem de Medellín, tá? Então, Medellín, que era o pior, o mais violento no mundo. Território dominado pelo tráfico. Completamente dominado pelo tráfico. Desde 2004, houve um pacto nacional e se começou um processo diferente de urbanismo social. Então, todos os territórios foram levados com primeiro equipamentos de primeira qualidade, todo um processo de, em cada espaço, toda a mobilidade da cidade tem espaços de inclusão social. Perfeito. Olha em tudo quanto é feito, né? Tem uma coisa muito importante lá, com os teleféricos, né, e todo o processo que foi feito. Se você for em cada um deles, você vai encontrar um trabalho riquíssimo. Você não tem hoje mais uma casa sem a energia padrão, sem água padrão, sem esgoto padrão, sem acesso à limpeza urbana. Então, você realmente houve uma tomada de decisão criando equipamentos indutores da transformação social. E me diga uma coisa, aí tivemos um gradualismo e uma continuidade de longo prazo, independente de mudanças de... Fazem 20 anos. De governo, olha só. E Medellín continua assim. Ótimo.
Então, essa a questão, porque ele foi um projeto que foi integrado realmente à sociedade. Só para vocês terem uma ideia, Medellín, na época que começou esse projeto, Medellín tinha... eu diria que todas as pessoas precisam conhecer Medellín. Para conhecer o processo de transformação. Todas as pessoas na época, alguém da sua família, imagine toda a sociedade, alguém da sua família já morreu vítima de violência. Então, esse processo uniu as pessoas. Perfeito. E aí é que nasce o termo urbanismo social e um processo imenso de transformação cultural. O urbanismo social nasce em Medellín? O nome urbanismo social... Ele vem de Medellín? Vem de Medellín. Uau, Medellín que top! a experiência de Medellín é que traz todo o processo. Que legal. Essa outra já é Brasil, né? Isso aqui já é Brasil. Nós tivemos uma experiência muito rica em Boa Vista, aqui no Brasil. Boa Vista. Uma experiência que, na primeira infância, ela é referência internacional. Toda a cidade trabalhou com a visão de urbanismo social, mas voltada para a primeira infância. Olha a primeira infância. Isso aí, isso aí são todos os caminhos para chegar nas escolas e creches e tudo mais. Todos eles são feitos com ação... assim são os abrigos de ônibus, né? Com energia solar, com ar-condicionado, tudo em Boa Vista. Isso aí é a Praça da Primeira Infância, né? Então, você tem os equipamentos são projetados, todos dedicados à primeira infância, com toda uma questão. Ela teve apoio de várias instituições internacionais e nacionais. Não sei se já ouviram falar do Parque dos Grandes Equipamentos. Para cada coisa tem uma idade. Enfim, é uma cidade. Uma outra experiência riquíssima são os compás em Recife. Os compás em Recife, você tem uma redução onde eles foram implantados. Compás é uma espécie de céu, como existe em São Paulo? Não. É um céu, inicialmente, que foi proposto lá atrás. Ele tá. É mais antigo que o céu. Você lembra que eu falei de serviços integrados como o pilar? Sim. O pilar são esses equipamentos. Entendi. São equipamentos que tem tudo aquilo que eu falei para você. Sim. Aí tem escola, aí tem piscina, aí tem... São, assim, equipamentos com todo o processo. Recife tem 6 compás. A redução da violência chega a níveis de 70%, 80%. Nos territórios que tem compás. Nesses territórios, ótimo. Que demais. Olha, isso se reproduziu em Iztapalapa, no México. Onde é isso aqui? México? Iztapalapa, México. Iztapalapa criou o programa Utopias, que é justamente com o mesmo conceito. Olha. A prefeita de Iztapalapa acaba de ser a governadora do México. Por quê? Porque ela... A governadora ou a presidente? Não. Governadora? Ela era prefeita de Iztapalapa, ela foi governadora, ela passou a ser governadora e trabalha com a presidente. Entendi. E a presidente do México, ela é uma das grandes... eles estão fazendo 300 equipamentos desse na cidade do México. Perfeito. Só para vocês entenderem. México. O México está indo muito forte nisso. Onde a questão de segurança é seríssima. Muito séria, né? Muito séria. Muito séria. Então, os níveis que eles conseguiram em Iztapalapa é uma coisa impressionante. A redução da violência em Iztapalapa. Tem outra experiência em Monte Rei. Tem várias experiências para a gente falar. Quero ver mais. Está um máximo isso aqui. Isso aqui é lá no Pará. Você lembra que eu falei das usinas da paz? São várias Usinas Vitórias da Paz Régias. O projeto são Vitórias Régias, né? É impressionante os resultados. Eu estava olhando hoje, né? Isso no Pará, é em Belém? Em Belém e também em outros municípios do Pará. O Pará estava, em 2018, alguns desses territórios estavam entre os 10 piores do mundo em indicadores de mortes violentas. E o que é que aconteceu? Hoje, em 2018 começou, em 2023, a redução das mortes violentas foi de 86%. Uau! Então, só para você entender... Nossa, que indicador o forte, conceito, né? O Ricardo Ballesteri justamente foi quem implantou Segurança e urbanismo social. Exatamente. E aí é o projeto lá, ele tem tudo, tem piscinas, tem quadras, tem
realmente o jovem tem acesso, é acesso direto, aí tem formação, gastronomia, você trabalha as várias questões do território e você trabalha todos aqueles pilares numa ação conjunta de várias secretarias atuando conjuntamente junto com a segurança pública. Mais algum exemplo brasileiro? Brasileiro, eu falei que tem aqui Jardim La Pena, que está sendo feito aqui no São Paulo. Aqui em São Paulo. Interessante. E é feito justamente com o apoio, né, de fundações, que é o caso da TID Setúbal, que tem um trabalho importante, tem um equipamento importante, né? Como tem também o Jardim Pantanal com o Instituto Alana, que eles, está vendo, fazendo os equipamentos e trabalhando. Então, são experiências que eu falei, são experiências que estão acontecendo aqui em São Paulo. Mas isso aqui é um equipamento o quê? É um equipamento âncora. É âncora e tem o quê? Escola, saúde, educação? Várias. Exato. Teatro, muito cultura. Nossa, que top. Né? Eu diria, né, que no Brasil, tá certo, 2 experiências que são muito exitosas é o Compaz de Recife e as Usinas da Paz. Porque eles vieram com essa parte de ter o equipamento dedicado e com o equipamento você poder ter... você tem como medir a importância e o impacto na transformação dos territórios. Perfeito. A partir... Por isso que a gente defende que tem um pilar serviços integrados continuados em equipamento dedicado. Perfeito. É esse o conceito. Beleza. Tá. Veja só, a gente vem vivenciando um forte movimento ESG. E você está falando isso aqui tudo, e esse é o puro S do ESG, se nós conceituarmos, por exemplo, os municípios como cidades ESG. Né? O ESG, na minha opinião, se aplica muito às cidades. Eu tenho a história da governança, ética, transparência, compliance, etc. A responsabilidade ambiental, que agora com as cidades resilientes, né, com as mudanças climáticas, são muito fortes, e o nosso pilar social, com as ações sociais, que é o urbanismo social. Tudo que você falou, você vai falando, eu vou vendo social do ESG dentro de um contexto de cidade ESG, que, aliás, seria uma bandeira muito interessante, né, para a gente poder falar mais e debater e refletir mais sobre o assunto. Concordo inteiramente, né? Eu acho que esse tema do urbanismo social e segurança pública e resiliência climática, né? Mas trazendo esse lado da preocupação com a população, né? Do contexto social. Pessoas no centro de tudo, né? Exatamente. Como você ressaltou lá no início. Pessoas no centro da transformação urbana. Eu acho que a gente tem que investir nas pessoas. E para fazer isso, eu diria que esse fórum aqui é um fórum muito importante, porque a gente precisa, nós da iniciativa privada, apoiarmos esse processo. Né? Sim, muito legal. As empresas precisam, e principalmente o setor da construção civil. Sim. Que tem um papel tudo a ver. fundamental. Você falou de saneamento, você falou de urbanismo, mobilidade, escola, teatro, cultura, saúde. Você sempre vai ter equipamentos necessários para que isso aconteça, né? A construção civil está totalmente ligada ao assunto. Totalmente ligada. E aí eu acho que tem mais um componente que eu não consegui falar, mas é para dizer o seguinte: o grande objetivo também que o urbanismo social traz, por isso que você vê belos equipamentos e todo um processo, é levar o melhor para os mais pobres. É levar uma beleza também estética e ética. Sim. Né? Então existe toda uma discussão, tem os urbanistas muito interessantes que vêm lá, dessa origem de Medellín, que vem nessa discussão muito forte, né? De como você tem experiências exitosas, mas a partir de levar o melhor, a qualificação. Quando você leva o melhor para a população, a resposta é muito importante. E o melhor é bonito, sabe? É assim, são projetos simbólicos de levar o melhor. Levar a melhor engenharia, levar a melhor solução, levar esteticamente o melhor, de melhor qualidade, para quem mais precisa. Né? Muito bom. Fantástico, que aula, que banho que nós levamos do S do social. Cidades SG.
Olha aí, anota isso aí que isso tem futuro. Agora, para fechar, eu queria que você olhasse para essa sua câmera, que é só sua, e desse a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Olha, eu falei tanto, né? Vocês já devem estar cansados. Mas eu diria o seguinte, há soluções para a nossa cidade, né? Mas essa solução depende de estarmos juntos. Iniciativa privada, organizações sociais, gestão pública, porque não tem como fazer sem a gestão pública, e as comunidades. E eu acho que esse movimento, né, que a gente gostaria que tivesse bem claro que há uma solução de urbanismo social com segurança pública capaz de dar uma melhor qualidade de vida para todos. Porque na medida em que a gente tem uma cidade mais segura, todos se beneficiam dela. E eu acho que a gente pode ter um futuro melhor diante de tantos desafios que a gente já tem aí com as mudanças climáticas, com a polarização que nosso país vive, o mundo. Eu acho que a gente pode e sim deve, né, se engajar, e a nossa sugestão é poder falar para todos e dizer que existe um caminho possível para as nossas cidades. Muito bom. Ótimo. Aqui, ó, estamos encerrando a nossa conversa. Queria agradecer a Kátia Mello por essa brilhante entrevista que nos elucidou e nos deixa muito motivados, aquela vontade de trilhar o caminho possível, a solução possível. Fantástico. Agradecer a vocês que estão ou estiveram nos assistindo. Até a próxima. Namastê.